pessoal, tudo tranquilo? Lucas Ned aqui de novo, gente. E hoje vamos falar sobre a convocação da seleção brasileira. Será que o Tite é paneleiro? Será que ficou gente boa de fora? Alguém na lista não merecia estar aí? Vamos falar sobre isso e vamos que vamos. Então, tanto a seleção brasileira principal quanto a seleção olímpica foi convocada nessa sexta-feira, né, no dia de hoje. E como sempre tem aquelas discussões, né? O pessoal adora chamar o treinador da seleção de paneleiro, xingar de tudo que é nome, falar que é um absurdo, não sei quem, fulaninho tá fora da lista. É uma coisa de doido, né? Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os nomes que estão aqui, nomes que eu levaria no lugar do que estão, talvez, nomes que eu acho que talvez eu não levaria, mas entendo que estejam lá. E vamos salientar aqui desde o começo, o Tite é um baita treinador. O Tite é um ótimo treinador, com muito conhecimento, com muita capacidade tática, de motivação de jogador. Ele é muito bom mesmo, conhece muito bem seu elenco. Mas não é por isso que a gente tem que concordar em tudo que ele faz. E não é por isso também que a gente não concordando, a gente tem que chamar ele de tudo que é nome, porque ele é muito bom, ele resolveu um problemaço que a seleção brasileira estava tendo em 2016, né? Além de todos os outros trabalhos que ele fez antes de chegar na seleção brasileira. Destaca o Corinthians de 2015, sim, o de 2015, mais até do que o de 2012, né? Claro que o de 2012 era um time muito mais eficiente, era um time que ganhou tudo que tinha para ganhar, né? Ganhou ali Libertadores, tirou da piada, ganhou o Mundial ali, tudo, mas o de 2015 jogava muito bonito. O de 2015 fazia os adversários sofrerem, sentirem medo, era um timaço absurdo, né? Enfim, o tema não é o Corinthians. Vamos falar um pouco sobre a seleção então. Os convocados dessa vez foram os 3 goleiros padrões, né? Alisson, Ederson e o Everton. Acredito que vão ser os 3 da Copa. Acho muito difícil que qualquer outro goleiro no Brasil, ou fora dele, né, que seja brasileiro, tire qualquer um dos 3 goleiros. São 3 goleiros excelentes. O Brasil não estaria mal servido se nenhum dos 3 fosse titular, certo? Laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandre e Lodi. Os zagueiros, Marquinhos, Luca Veríssimo, Militão e Thiago Silva. Os meio-campistas temos Fabinho, Casemiro, Fred, Paquetá, além do Douglas Luiz do Aston Villa e do Everton Ribeiro. E para os atacantes temos Richarlison, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Gabigol, Neymar, Cebolinha e Vinícius Júnior. Beleza? Bom, vamos lá. O detalhe que eu acho muito difícil você falar que qualquer jogador dessa lista não mereça estar na seleção brasileira. Você pode questionar, por exemplo, que o Everton Ribeiro não está numa fase das melhores, realmente não está fazendo uma grande temporada até agora. Não está, mas foi muito bem no último jogo dele com a camisa da seleção brasileira e todos nós sabemos a qualidade e capacidade técnica que ele tem. Beleza? Muita gente pode questionar, eu mesmo me questionei quando eu olhei ali, né? Gabigol, Gabriel Jesus, Richarlison e Firmino seriam 3 jogadores que jogam muito na seleção como centroavantes, mas ao mesmo tempo todos eles também podem jogar de maneira mais móvel, um pouco mais para os lados, principalmente ali o Jesus e o Richarlison, que já jogaram bastante como pontas ou como meias mais abertos, então acaba tornando uma seleção muito versátil. Beleza? Um jogador que eu acho que foi bastante injustiçado nessa lista, nessa convocação, é o Rafinha, do Leeds, que é o jogador brasileiro hoje na temporada da Europa pelo Leeds, que é o jogador brasileiro que mais deu assistência, que mais criou chance de gol, né, que mais deu passes decisivos, e é um jogador que está jogando muito bem, que tá sendo muito importante para o Leeds do Marcelo Bielsa, e que eu acho que merecia um lugarzinho nessa lista, não sei no lugar de quem, né, mas eu acho que ele merecia sim um lugar nessa lista, porque entre quase todos que eu vou falar aqui, ele é o único dos que eu acho que merecia uma vaga e não tá nem na seleção principal, nem na olímpica, certo? Né? Outra coisa, o Danilo para a lateral direita não levaria. Eu entendo, o Danilo é um jogador de altíssimo nível que jogou pelos maiores clubes aí, mais poderosos da Europa, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City, tá na Juventus, mas é um jogador que a mim particularmente não agrada, é um jogador que eu acho que ele na fase ofensiva, muito burocrático, muito
sabe, muita dificuldade de fazer a bola chegar na frente, muita dificuldade de se soltar. Eu acho um jogador meio travado, mas para quando o lateral vai recompor um pouco mais a linha defensiva, mas não acho ele uma opção ruim, né? Só não seria o meu preferido. Eu acho que o Emerson, lateral direito do Betis, teria muito espaço aqui na seleção principal, mesmo ele tendo sido convocado para a seleção olímpica. Acho que ele teria que estar na principal, beleza? Então, outros jogadores aqui que eu acho que poderiam estar na seleção principal e estão na olímpica, por exemplo, o Bruno Guimarães. Acho que ele tinha muito potencial para estar na seleção principal. Foi convocado para a Olímpica, tudo bem. A gente vai ver que a seleção olímpica está com muito talento interessante convocado. Beleza? O Claudinho, eu acho que ele podia também ter chegado aí na seleção principal pela temporada que fez e vem fazendo, mais uma vez. Claro que a temporada anterior ainda parece ter sido um pouco melhor do que essa que está sendo, mas essa está muito no começo ainda. Acho que o Claudinho também é um jogador talentosíssimo, com muita capacidade criativa, muito poder de finalização também. É um jogador muito bom, acho que poderia sim estar nessa lista, beleza? É um jogador que poderia brigar, mas hoje para a zaga é muito difícil, mas eu acho que ele poderia brigar ali, é o Diego Carlos. Tá, o Diego Carlos é um jogador que tem feito uma ótima temporada no Sevilha, ótimos anos na Europa já. E é um zagueiro que poderia muito bem brigar pela vaga ali. É claro que a gente tem o Marquinhos e o Thiago Silva que estão num nível altíssimo, mesmo o Thiago Silva já tendo seus 36 anos, está jogando muito bem, né? Tá sendo um dos melhores zagueiros do mundo nessa temporada, top 3 certamente, né? Junto com o próprio Marquinhos e o Rubem Dias. Então acho que não tem nenhuma injustiça nele estar aí, assim como o Daniel Alves, que está jogando muito bem, tanto no meio campo quanto mais aberto pela ala. Vamos ver como ele joga como lateral na linha de 4 que o Tite gosta de usar, mas ele está jogando muito bem, eu não questiono a convocação não, beleza? Então, basicamente a gente tem ali alguns zagueiros, além do Thiago Silva e do Marquinhos, a gente tem convocados Lucas Veríssimo e Militão. Militão que nessa reta final do Real Madrid vinha jogando muito bem antes de ser eliminado contra o Chelsea, mesmo nos jogos contra o Chelsea. Foi um ponto de lucidez ali na zaga muito interessante, um jogador muito combativo, rápido e também com um bom passe. Tá? E o Lucas Veríssimo que vem fazendo ótimas temporadas desde o Santos, no Benfica também chegou jogando muito, tomando conta da posição. Então assim, por mais que o Diego Carlos fosse um jogador que poderia brigar por essa vaga, não vejo injustiça nenhuma, acho essa zaga um quarteto muito acertado. Beleza? Agora falando um pouco sobre a seleção olímpica, certo? Os goleiros temos o Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio e o Brazão, que joga no Oviedo da Espanha. E como laterais, muito talento, hein, gente? Olho nesses garotos. Gabriel Menino, muito polivalente, aliás. O Emerson, que eu já citei aqui, acho um jogador incrível. O Guilherme Arana, também tecnicamente muito talentoso, muito capaz, muito colaborativo e criativo na frente, muito bom. E o Abner Vinícius do Atlético Paranaense, que está fazendo ótimas temporadas aqui no futebol brasileiro. E eu acho assim, justíssimo, acho um lateral que tem tudo para seguir os passos do Renan Lodge e ir para a Europa daqui a pouco, beleza? Claro que ele ainda vai amadurecer um pouco, eu acho até bom que os jogadores fiquem um pouco mais aqui no Brasil, questão de amadurecimento, cultura, tudo isso, beleza? Os zagueiros também, 4 zagueiros muito bons para a seleção olímpica. Gabriel Magalhães do Arsenal, Nino do Fluminense, Roger Ibanez da Roma e Luiz Felipe da Lazio. Zagueiros muito técnicos, todos eles. Todos muito técnicos, com uma excelente saída de bola. A maioria bons lançadores e muito consistentes atrás. Muito. São 4 zagueiros, eu acho, excelentes. No meio campo, aí, acho que temos, em questão de talento, talvez os jogadores mais impressionantes. E aí, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Lisiero, Gerson, Claudinho, Renier. Assim, a gente sabe que o Claudinho tá jogando muito, e o Renier quase não joga no Borussia Dortmund. Mas é uma disputa muito interessante de se ver para ser esse meia articulador, meia mais atacante, um ponta de lança, por assim dizer, que vai chegar muito perto do atacante, que vai circular, que vai buscar a região da bola, que vai ser criativo. Muito interessante a disputa, por mais que pareça que o Claudinho largue na frente, eu acredito que ele acabe sendo titular, acho muito interessante a disputa ali, hein? Pro ataque temos o Antony,
do Ajax, que é outro que poderia ter sua vaguinha na seleção principal. Malcom, Pedro, também podia brigar por vaga na seleção principal. Evanilson, Martinelli e Rodrigo, certo? Aqui eu acho que é uma seleção muito talentosa, com um time titular muito bom, né? A gente pensando ali em talvez Antony, Claudinho e Rodrigo na armação, com muito provavelmente Bruno Guimarães e Gerson na base da jogada como volantes. Assim, é muito talento, é muita capacidade de ter a bola e agredir o adversário. Ainda mais na mão do André Jardine, que é um grande treinador, um grande desenvolvedor de talentos jovens. Eu acho que assim, muito difícil que essa seleção não vá bem nas Olimpíadas. É claro que cada jogo é um jogo e tal, mas eu acho... Bom, gente, tivemos um pequeno probleminha aqui com o funcionamento da câmera, mas tá tudo certo, vamos continuar. Eu tava falando aqui que cada jogo é um jogo, a gente sabe que essa seleção tem potencial e talento para chegar longe, né? Principalmente com esses jogadores que eu citei agora anteriormente, né? Então, vamos escalar as duas seleções, tanto a principal quanto a olímpica, e vamos ver o que eu acho, e vocês comentam aqui embaixo depois quais você acha que seriam os 11 ideais, quem vocês acham que devia estar fora da seleção, quem você acha que merecia estar dentro e não tá, e é isso aí, beleza? Então, para a seleção principal, eu escalaria dessa maneira, ok? Alisson no gol, ok? Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Casemiro e Fred como volantes, beleza? Vinícius Júnior pela esquerda, Neymar jogando centralizado como armador do time, meio atacante, circulando tanto para os lados dos jogadores que vão ficar mais abertos, quanto para perto do centroavante, né? Centroavante, entre aspas, porque vocês vão ver. Pela direita, o Gabriel Jesus, tá certo? Ao meu ver, ele jogou muito bem assim na Copa América pela seleção, jogou algumas vezes nessa posição com o Pep Guardiola e acho que ele pode render muito bem ali. E o nosso 9 centroavante, Roberto Firmino. Então, por isso que eu falei um centroavante, entre aspas, né? A gente sabe que o Firmino tem muito mais características de meia do que de centroavante, justamente por isso que ele joga da maneira que joga no Liverpool, recuando para infiltração dos pontas. E eu veria esse ataque de uma maneira muito móvel, com jogadores que transicionam muito bem entre a ponta, o centro, mais para frente, mais para trás, né? Muitas vezes podendo formar uma linha de 4, uma linha de 3, uma linha de 2 e 2, enfim, com inúmeras possibilidades. Quanto à seleção olímpica, a minha escalação seria com Cleiton no gol ou Breno. Acho que o Breno hoje está até melhor, mas acho provável que seja o Cleiton. Na lateral direito, o Emerson. A dupla de zaga minha seria Roger Ibanez e Gabriel Magalhães. No lateral esquerdo seria o Guilherme Arana, beleza? No meio de campo, dupla de volante, como eu disse, seria Bruno Guimarães e Gerson. Claudinho como meia, né? Fazendo uma dinâmica até parecida em questão de formatação de time com a do Neymar. Dos lados, Antony, e do outro, o Rodrigo, e na frente, o Pedro. E agora, a última coisinha que eu queria discutir aqui é o Evanilson. O Evanilson, que eu acho um ótimo atacante, acho que teve momentos excelentes no Fluminense. Acho um bom jogador pro Porto, acho que tem uma grande capacidade de crescer, mas eu acho que tem 2 jogadorezinhos hoje que atuam aqui no Brasil que poderiam estar nessa seleção no lugar dele, beleza? Esses nomes são o Caio Jorge, do Santos, e o Yuri Alberto, do Internacional, beleza? São jogadores que eu acho que tecnicamente são mais qualificados que o Evanilson, estão tendo mais minutos de jogo e ainda, além de tudo, são um pouquinho mais jovens. É claro que isso concede a eles oportunidades de brigar por vagas um pouco mais pra frente, mas acho que hoje pro futebol de hoje, eles teriam um pouco mais de capacidade para estar ali. Mas como eu disse, são discordâncias mínimas e, no caso, não é nem pro titular da posição e não é nenhum absurdo que ele esteja ali. Então eu acho muito complicado que a gente critique as convocações. É claro que a gente vai ter nossas preferências, mas não faz tanto sentido a gente chamar, por exemplo, o Tite de paneleiro. O Tite não é paneleiro. O Tite é um treinador que tem suas convicções, tem jogadores que ele gosta de chamar, gosta da maneira como jogam, e por
isso eles estão ali. E não cabe a nós definir o que seria o certo. É claro que a gente tem nossas preferências. Eu tenho aqui, já falei, eu não chamaria Danilo, por exemplo. Eu teria levado o Rafinha, teria levado o Emerson para a seleção principal. Não convocaria o Evanilson se eu fosse o Jardine? Não. Mas não vejo demérito nenhum na convocação desses caras e nessa formatação que está aí hoje. E por mais que a gente tente opinar e querer, né, colocar nossas preferências, a gente sabe que todo treinador tem suas convicções, todo treinador às vezes tem até suas teimosias, e vamos torcer muito para que a seleção se classifique em primeiro nas eliminatórias e que nas Olimpíadas a gente consiga ser medalha de ouro pela segunda vez. Beleza, galera? Então é isso aí, futebol brasileiro, ousadia e alegria, tamo junto. Não esquece de dar o like ou o dislike se você não tiver gostado do vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, beleza? Valeu!